eu acho que a própria Gravity perdeu a mão do Ragnarok depois de um tempo, enquanto fazendo ele. Ó, assim, tem uma parte da história que é o seguinte, a Gravity começou com os caras lá, mas isso bem no início, aí eles compraram, fizeram, a empresa cresceu, ficou um negócio legal. Em um momento, a empresa foi vendida. O cara que vendeu, que era o dono, foi envolvido num esquema de corrupção, tinha alguma coisa que ele fez, o cara foi preso. Na época foi um negócio meio trash, assim. E era um vovozinho coreano, assim. Era um cara que era bem, assim, era além do tiozinho já sou eu, né? Ele era vovozinho, cara. O cara era, assim, tenão, gravata, cabelo... Nem sei se tinha cabelo, mas se tivesse era super grisalho e tal. E esse cara foi preso, corrupção e tal. Então, a empresa ali passou por um momento difícil. E aí, eles começaram a lançar muito jogo. Então, eles lançaram Rise Online, lançaram uns outros jogos que eles tentaram fazer. Tinha um que chamava Requiem, que era um RPG mais pesadão. Só que aí, sim, para você lançar um jogo, você queima muito dinheiro. É muita gente trabalhando por muito tempo. Então, meio que deu ruim, assim. E pensa que aí em 2004 saiu World of Warcraft. Então, em alguns territórios, isso já começou a impactar também. Então, os caras começaram a ter problema. E aí, num determinado momento, uma empresa japonesa, comprou a Gravity. E aí deu uma melhorada. Porque esses caras publicavam no Japão e o Japão era o principal território do jogo. Quando esses caras compraram, foi mais ou menos assim, ó, eu sou o maior publicador do jogo e agora eu tenho o desenvolvimento. Legal. E aí os caras começaram a dar uma melhorada. Aí o jogo deu uma voltada. Foi assim. que lançou as Transclasses, não? Não, a Transclass foi antes. Foi na época do cara que foi preso. Ah, é? Então aí já cagou. Pra mim cagou foi nas esse Transclasses. Porque, tipo, porra... upar no Ragnarok era difícil pra caralho, tá ligado? E aí depois chega no level 100, você volta pra upar de novo, vai tomar no cu. Esse é o endgame deles, é uma escolha muito preguiçosa de endgames. Que assim, tinha muito do endgame, são as guerras, né, de clã. E assim, ó, é difícil fazer o endgame. Porque o que acontece? As pessoas são diferentes. Então você tem pessoas movidas com vontades diferentes. Tem gente que não gostava da guerra. Aí esse cara tá ferrado. Porque o que ele vai fazer de endgame? Eu tenho planos no meu. Você tem... então não conta. Não, eu conto, foda-se. É que não, no meu jogo vai ser uma guerra entre uma inteligência artificial que quer destruir o player, o mundo do player, e o player que tem que derrotar a inteligência artificial. E é um MMO que o player pode perder. A inteligência artificial pode matar todos os players do servidor e ganhar. Tá ligado? Essa é a parada. E aí tem um PVP, um PVE... E se ganhar, se a inteligência artificial ganhar, o que acontece? Acaba o jogo, acaba o servidor. Começa outro. Puta que pariu. Pensa nisso. A ideia é essa. Quais são os problemas desse game design aí? Cara, o problema é que assim... Você vai restartar o jogo quando ele chegar no determinado fim. Então, querendo ou não, a gente saiu de uma ideia inicial que era ter um mundo aberto para você chegar numa ideia que eu tenho uma história com início, meio e fim. Mas você não tem uma história, necessariamente. Você tem uma dinâmica. Mas você tem a sua história dentro do jogo, né? Você tem a sua história do seu personagem. Só que aí chega uma hora pode morrer. Isso, e aí de repente você pensa assim, eu não tô afim de participar dessa guerra. Se você não participar e perder, você vai morrer também, né? Mas assim, eu não sou desenvolvedor, eu não manjo desse assunto. Só tô dando pra jogadores que é hardcore, não é pra nem casual, não. Tem um jogo que tá em desenvolvimento há alguns anos... Ashes of Creation, o nome. Eu tô ligado. Você já viu? Tem uma pegada assim. Mas tem um negócio no mercado que é meio lenda, porque volta e meia assim, os caras que saíram da Blizzard, saíram da Riot, Hoje em dia tem centenas de caras que saíram da Blizzard. Então não quer dizer muita coisa. Mas esses caras, a princípio, são caras bons, eles venderam a licença, eu não sei se está público, eu acho que não está público, mas eles venderam para duas empresas muito grandes, uma na China e uma na Rússia. Então eles têm um fundo grande e a ideia do jogo é o seguinte, quando é um mundo aberto e quando você chega não existem cidades, existe lá uns NPCs. Conforme você começa a interagir com os NPCs e vai crescendo a transação, pessoas jogando naquela região, vira uns acampamentos, depois vira uma vila, depois vira uma cidade, depois vira um negócio maior. Então a ideia é que isso vai acontecendo. Qual que é a graça por trás do jogo? Ele é como se fosse um mundo real, entre aspas, do ponto de vista de economia. Então, a economia do jogo, ela vai tendo os problemas normais de oferta, de demanda, vai tendo a briga de poder também, a parte política. E, assim, meio que o jogo vai forçando uma coisa cíclica. Então, se você não conseguir lidar com isso, com a comunidade do jogo junta lidar com isso, pode ser que a sua comunidade meio que colapse e outro cara de outra comunidade grande pode dominar a sua. Só que se outro cara grande dominar a sua, quanto maior for o seu domínio, mais difícil é você manter o equilíbrio. E aí isso faz com que pequenos caras possam começar a ganhar outros territórios. Então, na teoria, seria uma maneira de manter vivo
esse ciclo. Os caras estão desenvolvendo há muito tempo. No meio do caminho, eles fizeram um spin-off pra fazer um Battle Royale. Eu não entendi nada, cara. Eu falei, puta, mas agora... Vamos caixinha, o caixinho no hype. Cara, foi meio estranho, assim. Total um caixinho no hype. A gente olhou um hype, vamos entrar. A gente tava conversando com eles. Não, então, nós estamos lançando um negócio. Mas e o Ashes of Creation? A gente lançou aqui em paralelo. Tá bom. Aí quando começa a ver, já é um sinal negativo aí. É um sinal ruim, Mas essa ideia é boa. Inclusive, então, tem um estúdio brasileiro que tá fazendo a mesma coisa. Ah, é? Qual que é? Chama Insane o estúdio. Ah, legal. Não, desculpa. O jogo chama Insane, o estúdio chama Profane ou o contrário, sei lá. Profane, já ouvi falar de Profane. Então é Profane, o jogo é estúdio Insane, o estúdio é Insane. A ideia é similar, assim. Mas eles não é isométrico, eles, né? Não. Eu queria o meu, tinha que ser isométrico. Mas é legal eles... Compra eles e transforma, cara. Não. Tô brincando. O cara lá é uma pessoa física também. Um cara que o dono... apaixonado. Ele vem do Ragnarok também? Era um cara que... Cara, eu não conheço ele pessoalmente, sim. Eu conheço outras pessoas do estúdio. Vou dar uma olhada, mas qual que é? Você sabe alguma coisa da Profane? Então, esse cara chama Diego e ele começou nessa pegada e ele quer fazer esse jogo vingar Mas você sabe alguma característica do jogo? Do jogo? Como funciona? É a mesma coisa, tem cidades a ideia é similar, assim. Entendi. Você começa meio no nada e você vai crescendo, é um jogo... Legal, acho legal. RPG abertão, tem um esquema de barcos que você também pode chegar e pegar um barco legal, né? Você pode pegar o barco e ir para outro lugar, para outra ilha, então tem um esquema legal. O foda, cara, é que assim... Você tem muito problema em desenvolvimento, né? E a gente falava sempre... É que hoje a gente está um pouco diferente a estrutura da empresa, mas assim, a gente falava muito isso, que é difícil demais uma empresa acertar um segundo hit. Isso é uma característica da empresa de games, né? Porque cinema, você põe o Brad Pitt, não sei quem lá, um diretor bom, um roteirista bom, você tem um negócio fechadinho para ter um pacote bacana, né? Em games você tem o game design, você tem todos os artistas, é muito complexo, são muitas variáveis, né? E aí a chance de acertar a segunda vez não é fácil não, cara. Sim. Mesmo se olhar uma Blizzard, uma Riot, é um desafio para os caras. A Blizzard acertou muitas vezes, né? Tem vários hits, né? A maioria. Agora já era, eu acho, mas a gente torce Blizzard. Mudou muito, né? Mudou, acho que os fundadores saíram. Eu vi uma vez num evento em Dallas, não, em Austin, uma cidade ali perto, o Mark Morhaime, que era um dos fundadores, falando assim. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal o cara falando. Ele falou assim, pensa que a Blizzard, quando lançou World of Warcraft, tinha 400, 500 funcionários. Não era um negócio... Era grande, mas não era absurdo, né? Então, foi um transformador para a empresa, né? E você pensa que quando lançou, eles já tinham, 15, 20 anos de empresa. Então, os caras já estavam há muito tempo nesse rolê aí, né? Não, eles eram os fundadores desse rolê. Isso. E eram os caras juntos lá, tocando a empresa. E, de repente, eles já tinham coisas legais. Diablo 1, Diablo 2. E o cara acertou um home run ali. O cara fez o maior hit da história dos jogos, né? E aí, o que ele falou? Ele falou assim, a gente realmente mata muitos produtos quando a gente não gosta. Só que a gente quer ter uma certeza. E na época tinha um jogo de caixinha, né? Na hora que o jogo for pro mercado, se o cara vê o logo Blizzard, ele tem que ter certeza que pode ser que ele não goste pelo gosto, mas o jogo é bem feito, né? Sim. E eles seguiram essa filosofia ao longo dos anos, né? Eu acho que até o Diablo 3 isso foi muito bem seguido. Aí o Diablo 3 teve um lançamento um pouco... aquém? Eu acho assim, um pouco rápido, né? Talvez faltasse finalizar algumas coisas, tanto que o jogo hoje é muito bom. Melhorou muito. Mas ainda não é melhor que correu para lançar, assim. O que diz algo sobre a Blizzard. Então, cara, mas é assim, é difícil demais você falar assim, vou acertar sempre. Não, eu sei. Mas a gente fica triste, né? A gente quer que eles sejam os nossos super-heróis, né? E aí, curtiu esse corte, né? Porra, muito foda. Mas é o seguinte, pra gente conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, eu vou pedir somente 2 coisas tranquilinho e rapidinho, demorou? Só se inscreve no canal e dá aquela curtidinha, fechou? Nós, valeu, tamo junto, obrigado.